Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Renan Suquevicius e esse é o Mais Saúde Hospital Santa Catarina Paulista. A cada mês você vai acompanhar aqui especialistas em diferentes áreas da saúde. Eles vão responder as perguntas que você certamente se faz. Nessa estreia, eu recebo aqui no nosso estúdio o Dr. Marcelo de Rienzo. Ele é médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também do Centro de Ortopedia Especializada do Hospital Santa Catarina Paulista. Dr. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso estúdio, respondendo as perguntas de quem nos acompanha. Bem-vindo. Muito obrigado, Renan. Eu que agradeço, em nome do Hospital Santa Catarina Paulista, o convite por estar aqui conversar com vocês um pouquinho. Muito bom, muito obrigado. Bom, a gente vai falar aqui sobre ortopedia, essa área importante, porque quem vive no litoral, por exemplo, vê um monte de gente na areia da praia praticando atividade física. Nas cidades que estão longe do mar, o que não faltam são esses espaços de areia para todo tipo de modalidade. Futebol, vôlei, tênis. No Instagram pipocam aquelas fotos da turma da academia ou do crossfit com aquela hashtag, sabe? Tá pago? Pois é, mas quase ninguém fala do preparo que é necessário para o bom desempenho dessas práticas. E doutor Marcelo, quero começar falando com você sobre esse preparo que a gente tem que ter para evitar lesão. Lesão é o principal ponto que a gente está falando dessas atividades todas, né? Como evitar essas lesões? Perfeito, uma ótima pergunta. O que é mais importante antes de começar qualquer atividade física é você ter um diagnóstico, você ter uma rotina de check-up, como se fala, né? Não só do ponto de vista ortopédico, mas do ponto de vista cardiológico e clínico, mostrando que você está apto a uma prática de atividade física, né? As atividades físicas hoje que mais se veem, você mesmo falou no hashtag tá pago, as academias, crossfits, a corrida que teve um impulso enorme nos últimos anos e os esportes de areia, né? Os populares beach tênis. Para você praticar esse tipo de exercício, você tem que estar com a saúde em dia, digamos. Então, ter uma saúde com os exames feitos, uma autorização, digamos, para que possa praticar sem ter nenhum risco de qualquer tipo de dano à sua saúde. Especificamente da parte ortopédica, embora não tenha essa cultura, né? Dificilmente um paciente nos procura para fazer um check-up, né? É algo que seria fundamental para evitar lesões, não só de músculos, de tendões, de ligamentos, né? As estruturas que a gente usa para a prática de exercício. Então, acho que todo início de atividade cabe inicialmente ver a sua condição de saúde e aí, juntamente com o profissional, definir, olha, o que você pensa em fazer? Quero fazer academia, quero fazer crossfit, então vamos direcionar uma rotina de exercícios, vamos direcionar uma rotina de treinos mais saudáveis para que você possa praticar sem ter nenhum empecilho ou nenhuma lesão que te tire do foco da atividade física. Até porque às vezes a recuperação é lenta, né? E vai ser um prejuízo para a pessoa que ficou distante ali da prática de exercício, vai sentir bastante. E quando a gente está falando desses casos de ortopedia, coluna e joelho são os que aparecem sempre? O que o senhor enxerga, o que o senhor atende no seu consultório? Sem dúvida, ainda são a principal fonte de pacientes nossos, ainda coluna é o principal deles, joelho também, ainda mais pensando na prática de atividade física, o joelho é uma das principais articulações envolvidas, mas temos outras aí, não só com a rotina de exercício, né? Lembrar que são atletas amadores, digamos, né? Então todos exercem uma atividade primária de trabalho, então existem uma série de lesões também relacionadas ao trabalho, então as tendinites também são algo que trazem muitos pacientes aí para o contexto de consultórios, até mesmo pronto-socorros, né, em função de intensidade de dor, de limitação de movimentação. Mas coluna e joelho ainda são os carros-chefes, digamos, aí dos atendimentos. Você estava falando que as pessoas não fazem um preparo, um check-up inicial para começar a prática de exercício, sobretudo esses exercícios de impacto. Então eu imagino que quando essas pessoas chegam para buscar atendimento, elas já estão num estado que é um pouco mais complicado, digamos, né? Qual é o estado desses pacientes que chegam para buscar ajuda? Normalmente o paciente que busca ajuda, se a gente dividir em atletas amadores e os pacientes não atletas, não vamos chamar de sedentários, porque às vezes tem alguma atividade diária, né? Então, em relação ao atleta, quando ele nos procura, né? Ele vai nos procurar quando aquela dor, aquela limitação de movimento vai atrapalhar a rotina do treino.
Então, normalmente não é um paciente que vem no início do problema, porque muitas vezes ele está acostumado a conviver com uma intensidade de dor. Então, enquanto a dor não altera o rendimento, enquanto a dor não interfere na rotina de treino ou na recuperação, ele às vezes vai se automedicando, vai levando de alguma maneira, tudo. E quando começa a ter essa dificuldade é quando o paciente nos procura. Uhum. O não atleta é quando essa dor e esse incômodo passa a interferir em atividades do dia a dia. Então, algo de rotina, como levantar da cama, preparar o café da manhã ou alguma atividade diária, passa a ser interrompida de alguma maneira ou prejudicada é quando esse paciente vem para a gente. Então, normalmente numa condição de um quadro inflamatório mais importante e muitas vezes mais demorado aí para se tratar. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre as diferentes formas de tratar essas diferentes lesões que aparecem, mas eu não queria perder o gancho de um importante evento que está acontecendo nesse momento, ainda inspirando muita gente, certamente, que é a Olimpíada, né? Muita gente acompanha os atletas nas mais diferentes modalidades e se inspira, e que bom, né? Se inspirar a movimentar, ótimo. Isso é importante. Só que há uma diferença muito grande entre atletas de alto rendimento e os atletas de fim de semana, as pessoas que estão saindo do sedentarismo, buscando algum esporte para criar uma rotina de prática esportiva. Pode explicar para a gente a diferença dessas pessoas, desses atletas, para as pessoas que não são atletas? Sim. A diferença principal, eu acho, é o atleta amador entender que o atleta profissional ele tem aquela atividade como a principal na vida dele. Então é alguém que foi preparado para estar ali, muitas vezes desde só usar a lógica da profissão, né? Desde a infância, é aquela pessoa que é preparada, então tem um contexto de preparo da musculatura, tem um contexto de preparo corporal, tudo, e ele vai se dedicar àquilo. Treinar não é só preparar o corpo, né, do ponto de vista físico. Você tem a parte de alimentação que é fundamental, você tem a parte de sono, então tudo isso acaba envolvendo no contexto do preparo do atleta. E o atleta amador entender que ele tem uma atividade normalmente, que é o trabalho dele, a profissão, que é o principal, né? Então, usa a atividade física, seja para melhora da qualidade de vida, seja por um hobby, por alguma outra razão, mas é entender que aquilo não é o foco principal. Então, não vai chegar num objetivo. Eu pego muito, às vezes, paciente em consultório que vem, às vezes, para você ter uma ideia, com tempos de atletas. Poxa, mas eu quero fazer uma maratona menos de 3 horas, eu quero fazer 10 quilômetros abaixo de 40 minutos. Então, para você chegar num estágio, você tem que subir alguns degraus, né? Então, é entender que tudo vai se construindo devagar. Essa história de memória corporal, é mito ou é verdade? O corpo tem verdade, mesmo? É verdade? Tem. Se você é alguém que pratica atividade física e por algum motivo você parou, seja por alguma lesão ou alguma doença, ou até mesmo rotina de vida, né, que te leva a diminuir tempo hábil para atividade física, quando você volta obviamente num nível inferior ao que você estava, claro. Mas o tempo que você leva para atingir esse nível é normalmente mais rápido do que alguém que está começando naquele momento a atividade física. Então, essa memória muscular que se fala realmente não é mito, é algo que existe. Memória muscular, não corporal. É do corporal também, em alguma medida, mas tudo bem. Deixa de ser. Eu queria falar sobre o tratamento dessas lesões. A gente falou um pouco aqui dessa dificuldade, né? Os pacientes chegam com diferentes níveis dessas lesões, dessas inflamações e precisam desse tipo de ajuda. E muita gente, quando a gente fala de questões relacionadas à ortopedia, tem que passar pela temida fisioterapia. E as pessoas às vezes não seguem a risca, param no meio. Como é que a gente convence quem está nos acompanhando a passar por esse processo, a fazer a fisioterapia no processo completo? E que tipos de tratamentos existem hoje na ortopedia para além da fisioterapia, por exemplo? Tá. A fisioterapia, ela é uma atividade hoje em dia que praticamente incorpora boa parte da reabilitação de todas as lesões, né? Se a gente dividir a recuperação de lesão de um modo geral, a gente tem 3 estágios, né? Um estágio inicial de diminuição do quadro inflamatório e retomada da movimentação normal, né?
Entende-se que numa inflamação, num quadro agudo, além da dor, a gente acaba tendo como mecanismo de proteção uma diminuição da mobilidade, normalmente da articulação que foi acometida. Então esse seria um estágio inicial. Depois a gente parte para um estágio de ganho de força, para a recuperação da musculatura. O tempo que a gente fica parado acaba perdendo uma parte de musculatura que varia muito de faixa etária e muitas vezes, para quem já tem o estímulo de atividade física, fica mais rápido. E um último estágio, que é a recuperação do equilíbrio, ou seja, é o retorno ao esporte, à atividade esportiva. O que eu costumo fazer com os pacientes? Eu acho que para o paciente ter a exata noção de toda etapa que ele vai passar é fundamental. Ter esse entendimento do quanto tempo ele vai passar em reabilitação, quanto tempo em cada estágio, ajuda bastante ao paciente deixar de ter aquela ânsia de melhorei a dor, vou voltar com tudo. Se você explicar direitinho, hoje em dia eu vejo pelos pacientes que eu atendo, eu consigo ter essa expectativa neles, poxa, nós vamos trabalhar com uma lesão que são 6 meses de reabilitação antes de você voltar à sua atividade, tudo bem? Primeiro mês é isso, segundo mês aquilo, então você vai traçando as evoluções, vai traçando os objetivos, fica mais tranquilo. Então, particularmente te falo que eu acho que principal fator para que o paciente não abandone o tratamento é ele ter a noção exata de todas as etapas que ele vai passar. E não você chegar na primeira consulta e falar assim, Renan, você vai 10 sessões de fisioterapia e volta para eu avaliar. Tá, mas o que será que vai acontecer no retorno? Se eu chegar para você e falar assim, Renan, nós vamos começar com a físio, 10 sessões, quando você voltar eu vou reavaliar para ver se a gente já começa uma atividade de um pouco mais de intensidade. A ideia, depois de 2 meses, é ir para uma atividade mais dinâmica. Então, colocando isso de alguma maneira mais clara para o paciente, eu acho que é a melhor maneira de não abandonar. Porque eu falo como paciente, já fiz fisioterapia, os fisioterapeutas que me desculpem, mas não é algo agradável. Então, é puxado. E ouvindo você falar, eu pensei uma outra coisa, não sei se faz sentido, me diga se faz sentido ou não isso que eu estou pensando, é que muitas vezes as lesões vão acontecendo e são questões relacionadas a um desgaste, eventualmente a má execução de algum exercício de forma recorrente, mas muitas vezes também são sinais do corpo de que estamos envelhecendo. O tempo passa para todo mundo. E eventualmente uma lesão, uma indicação de passar com o ortopedista significa que o retorno à atividade física não vai ser mais naquele desempenho, porque é justamente isso, você envelheceu. E é difícil lidar com essa informação, né? Bastante. Então é o paciente que traz aquela memória. Poxa, mas há 15 anos atrás eu tive a mesma lesão e eu voltei com um tempo menor. Querido. Mas assim, o tempo tempo passa para todo mundo, né? Realmente é um fator bem importante. Aquela história de banheira com água gelada, falando de tratamento de lesões, funciona? A gente vê os atletas de alto rendimento, não só a galera, a gente falou de Olimpíada, mas gente do futebol, por exemplo. Que história é essa? Faz sentido, não faz sentido? Faz. Vamos aproveitar isso porque virou uma febre, né? Agora tem o desafio da banheira de gelo, tudo. É importante saber que isso funciona muito bem para melhora de inflamação, melhora a dor no pós-treino, mas não é algo para ser feito para qualquer rotina de treino. Normalmente é indicado em treinos de mais intensidade. Então, pensando no atleta amador, é aquele treino que fez uma corrida acima de uma distância mais importante, fez aquele treino na academia ou no CrossFit de uma intensidade muito maior. Não é algo para se fazer sempre. Por quê? Fazer sempre essas diminuições de temperatura pode levar a uma diminuição do ganho de musculatura e aí pode gerar no futuro algumas consequências em relação a isso. Mas funciona muito bem para os esportes de mais intensidade, porque diminui circulação local, consequentemente vai diminuir o quadro inflamatório e a resposta de dor. A gente falou do processo de fisioterapia e eu queria abordar agora um outro tópico que é ainda mais sensível, que são as cirurgias. Queria saber que tipo de cirurgias pelas quais as pessoas passam, se são recorrentes, como que é dar essa informação no consultório, como é que as pessoas recebem. Queria que você compartilhasse um pouco isso com a gente. Sim, falando da parte ortopédica, a cirurgia é uma realidade, né?
por ser uma especialidade cirúrgica, vamos dizer assim, a gente pode dividir em algumas partes, né? Primeiro, o paciente que nos procura por alguma lesão aguda, caiu na rua, teve uma torção, tudo. Eu acho que esse é o paciente, que é o paciente da urgência, que vem no pronto-socorro, talvez seja o mais difícil para assimilar a cirurgia, porque é alguém que, na maioria das vezes, não vem na expectativa de que ele teve algo que vai ser cirúrgico. Então, chega no hospital, a gente faz um exame de imagem, às vezes uma radiografia, uma tomografia, tudo, e aí você tem que dar notícia, olha, infelizmente teve uma lesão que requer um tratamento cirúrgico. Mas, de novo, pegando um pouquinho o gancho anterior, eu parto do princípio que tudo tem que ser explicado de uma forma, vamos dizer assim, mais precisa e de uma forma que o paciente possa te entender. Você traçando todo esse cenário, olha, infelizmente existe essa lesão, mas você mostrando para ele que aquilo tem uma possibilidade de retorno, óbvio. A gente costuma dizer para os pacientes, brincar, toda cirurgia, até tirar uma pinta, tem os riscos, né? Mas você explicando tudo, passando por todas essas etapas, isso ajuda bastante. E o paciente de consultório, normalmente é um pouco mais tranquilo, porque é aquela cirurgia que você pode programar na maior parte das vezes, né? Então, você chegar para o paciente e dar um exemplo prático, olha, você teve uma lesão no ligamento ou no tendão, e vamos ter que programar sua cirurgia, tempo de recuperação é tanto, tenta programar, a gente consegue ter um tempo hábil, assim, semanas, às vezes meses, para que possa ser programado isso de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. E ainda falando desses procedimentos cirúrgicos, tem uma curiosidade com relação a próteses. Quando é que elas são necessárias e até para a prática esportiva mesmo, quem precisa receber uma prótese consegue voltar, de que forma? Sim, aí a gente pega já um pouquinho um nicho diferente, vamos dizer assim, de paciente, né? Tirando exceções, quais seriam, né? Pacientes com alguma fratura ou alguma condição de desenvolvimento que leve a um desgaste mais prematuro, as próteses normalmente são cirurgias de reposição, que a gente fala, né? Substitui a articulação por algo artificial. Normalmente são pacientes de uma faixa etária mais avançada, são pacientes que já passaram por um grau de degeneração que requer a cirurgia. Hoje em dia, ainda tem muito para avançar nessa área, mas com os avanços, temos uma série de tratamentos antes de se partir para a prótese, desde medicamentos, a própria rotina da fisioterapia, da reabilitação, algumas atividades, medicamentos tanto via oral como injetáveis, né, as chamadas viscosuplementações ou infiltrações. Então, hoje em dia, quando você chega na prótese, você já transcorreu um longo período, né? São cirurgias grandes, né? Então tem os riscos, mas hoje em dia a gente consegue inserir num contexto de um procedimento, vamos dizer assim, com algo bem programado em relação à técnica da cirurgia, em relação à reabilitação. Óbvio que isso depende de uma série de fatores, né? Então, mesmo os pacientes tendo idades, tendo graus de degeneração semelhantes, podem ter problemas de saúde diversos que podem interferir de alguma maneira nessa reabilitação. Mas, de um modo geral, as próteses hoje em dia permitem um retorno, não atividade física plena, então aquela máxima, você vai voltar a jogar beach tênis na mesma intensidade, você vai voltar a correr na mesma intensidade. Óbvio que elas têm as restrições, mas você consegue retomar a atividade física próximo do que fazia, ou eventualmente alguma mudança na atividade física. Não é um paciente que hoje em dia operou, colocou a prótese, então esse paciente vai ficar em casa, no máximo vai fazer uma caminhada. Não, você consegue levá-lo de volta a uma atividade de exercício, sim. Talvez com alguma restrição, mas consegue. Já são quantos anos de trabalho seu?
Eu me formei em 2002. É bastante Logo ali. tempo, bastante tempo. Queria a sua impressão da evolução nesse período todo, da área de ortopedia especificamente. Você pincelou um pouco para a gente de avanços, de mudanças, de melhoria de qualidade de vida, de perspectiva para muitos pacientes, mas qual a sua impressão no atendimento no consultório, no trato com as pessoas de 2002 para cá? Olha, eu vejo algumas mudanças. Pensando assim no lado do paciente, eu vejo hoje em dia um paciente muito mais ligado, vamos dizer assim, muito mais antenado com a situação e muito mais questionador. Deixou de ser um paciente que sentava na frente do médico e aquilo que o médico falasse era acompanhava necessário, passivamente, né? Ali, né? Eu sempre tive uma formação, talvez por vir de família, onde tinha médicos, tudo, sempre mais voltado a tentar esse contexto de trazer o paciente para junto, de se explicar aquilo que eu te falei, né? Eu acho que o principal foco é você fazer com que o paciente saia do consultório entendendo o que ele tem e o que ele precisa fazer para recuperar. É meio caminho andado, vamos dizer assim. E em relação à nossa parte, teve inúmeros avanços, né? Hoje em dia, cirurgias por vídeo para boa parte das lesões em articulações, ombro, joelho, as mais clássicas, né? Hoje em dia a gente já tem cirurgias por vídeo para articulações menores, punho, tornozelo. Então isso permitiu uma evolução de menor agressão aos tecidos. Em relação às medicações, né, eu peguei o começo dessas infiltrações de tratamento, né? Existe a infiltração clássica, poxa, mas o jogador X, ele fazia infiltração para jogar, né? Aquela que fazia para tirar a dor para poder jogar. Hoje em dia você tem infiltração que é parte do tratamento. Então, eu lembro que um dos locais que foi um dos inícios de tudo foi onde eu fiz minha formação. Então, eu peguei muito isso no começo. Isso trouxe uma evolução enorme. Mas eu acho que tem muita coisa para evoluir ainda. Eu acho que nessa parte da medicina esportiva, hoje em dia teve um avanço enorme em relação a você tentar ao máximo não tirar o atleta amador ali do esporte. Antigamente, há 20 anos atrás, olha, você vai parar de jogar, busca outra profissão ou busca outro hobby, porque aqui não dá. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue devolver em condições, mas eu acho que tem muita coisa para melhorar. Eu acho com a parte biológica, vamos dizer assim, não em células-tronco, mas assim, em você conseguir sintetizar de alguma maneira tecidos, cartilagem. Eu acho que o futuro traz muita coisa boa aí que a gente pode se utilizar. Ainda pode ser falta. Revolucionário, né? Eu acho. A gente começou a nossa conversa, o nosso papo falando sobre a influência das redes sociais, né? A gente observa as pessoas fazendo atividade física, essas pessoas muitas vezes nos inspiram, mas outras vezes, e aí por um lado ruim, a gente se compara com as pessoas, né? Como a gente pode se comparar menos e reconhecer os nossos limites físicos, nesse caso. Pô, eu vejo a pessoa fazendo, sei lá, 1 milhão de quilômetros em 5 minutos. Eu não vou ter condição de fazer isso, então eu posso fazer alguns quilômetros sem ser necessariamente nesse tempo. E beleza, porque é o que cabe para o meu corpo, para o meu desempenho, para a capacidade que eu tenho. Como identificar o nosso limite? Essa é uma pergunta muito boa. Muitas vezes nem a gente tem a ideia do nosso limite, né? Eu acho que voltando um pouquinho no começo, tudo passa por um início adequado. Então, você fazer uma avaliação adequada em relação à sua saúde, em relação ao que você pode começar a fazer e ter um acompanhamento, aí não digo nem médico, digo em relação a um profissional da área física que te oriente o início de exercício, eu acho bacana. Olha, fulano vai fazer em 40 minutos, também quero, mas tá bom, vamos começar do zero, vamos testar, ver quanto você chega e aí cada um traçar o seu limite. Eu acho que não tem nada melhor do que você ir batendo o seu limite, né? De novo, nós somos atletas amadores, né? A gente não vai ganhar dinheiro com isso, medalha. Você está lá para uma satisfação, para saúde. Então, é uma linha tênue, mas eu acho que se fizer uma preparação adequada desde o início, traçar os objetivos junto a alguém que tenha a capacidade de te direcionar,
fica mais tranquilo. E entender que a competição é com você mesmo, não com o outro. Pode ser alguém próximo de você, às vezes esposa, marido, irmão, irmã. Eu tenho um exemplo prático, meu irmão faz ultramaratona. Se eu tentar acompanhar, no dia seguinte eu estou no Santa Catarina ali, não dá. Então, é entender que a competição, ela é saudável com você. Então, se você hoje fez 10 exercícios, poxa, vamos tentar semana que vem fazer 11, 12, óbvio, com um acompanhamento adequado, mas tentar você ir galgando os passos e não comparar com alguém próximo. Perfeito, eu acho ótimo esse ensinamento, né, da competição ser com você mesmo e não ser com o outro. Acho que isso nos ajuda bastante, nos livra de algumas enrascadas, certamente. Nós conversamos aqui no Mais Saúde com o Dr. Marcelo de Rienzo, ele é médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também do Centro de Ortopedia Especializada do Hospital Santa Catarina Paulista. Muito obrigado, doutor, por estar aqui. Fala fácil, todo mundo compreendeu bem, certamente, tudo que você disse por aqui. Obrigado, Renan, um prazer enorme aí. Até uma próxima. E até uma próxima. Valeu. O Mais Saúde vai ficando por aqui. Agradeço a você que esteve na nossa audiência. Eu volto no mês que vem e o nosso assunto será cardiologia. Eu estou te esperando. Até lá.